Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia. Quem comeu muito chocolate aqui? Quem comeu ovo de coelho hoje? Páscoa não é chocolate. Chocolate nós comemos todo dia se nós quisermos, não é verdade? Então Páscoa não é chocolate, mas Páscoa é libertação, amém? É libertação. E eu tenho certeza que todos nós já fomos libertados de muitas coisas na nossa vida. Então é isso que nós estaremos comentando nessa noite, porque hoje é terceiro domingo, né? É o domingo de missões. Mas nós vamos falar em Páscoa. Abre a sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 11. Amém? Glória a Deus. Vamos ler junto aqui. É muito importante, sabe por quê, irmão? A gente tem que meditar nisso, que tem muitas pessoas que não sabem o que é Páscoa, o que é comemorar a Páscoa. Então nós vamos ler aqui. Diz assim, Êxodo 12, capítulo 12, versículo de número 11, que diz assim: assim, pois, o comerei, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comerei apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito essa noite, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde o homem até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória, e celebrareis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrarei por estatutos perpétuos. 7 dias comereis pães asmos, ao primeiro dia tirarei o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. A igreja pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso era um mandamento perpétuo, era um mandamento eterno. Aí nós vamos aprender tudo. Por que hoje? Hoje nós não celebramos Páscoa, nós celebramos a Santa Ceia do Senhor. Muito bem, mas Páscoa, o significado no hebraico significa passar por cima, pular além da marca, ou ainda poupar. Então a Páscoa, lá no Velho Testamento, qualquer reis que conseguiu uma vitória, eles comemoravam como fosse uma Páscoa. Está entendendo mais ou menos? Fosse com uma Páscoa. Então nós também comemoramos a nossa libertação, como fosse uma Páscoa, mas só que não do jeito, da maneira deles. Nós não comemoramos mais com sacrifício de animais, nós não comemoramos mais passando o sangue na ombreira da porta, mas nós comemoramos a Páscoa do Senhor com a circuncisão no nosso coração. Não, que Jesus Cristo, Ele morreu por nossa causa.
Está dando para entender mais ou menos? Então, Páscoa significa isso, libertação. Pular por cima, pular além da marca. Ou ainda, pouparam. Então, nós vamos ver aqui aonde começa. Número 9, 5. Em Número capítulo 9, versículo número 5. Vamos ver aqui, vai falar de Páscoa. Daqui a pouco nós estamos saindo do ar, mas por que Velho Testamento? Irmão, o Velho Testamento, o Novo Testamento é a figura do Velho Testamento. Não pode separar a Bíblia, sabe? Apesar que Malaquias, depois até Mateus, levou 400 anos, Deus voltar a falar com o homem. Mas não pode se separar. Então diz assim, então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto de Sinai. Já era saída, já tinha saído do Egito. Conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Está dando para entender? Como ele vem caminhando, como ele vem para até chegar no dia de nós hoje, que nós vamos ver. Agora nós vamos ver lá em Esdras capítulo 6, nós vamos ler até o 22, quando Israel foi libertado do rei da Síria, eles comemoraram essa Páscoa. Por isso que eu estou dizendo, significa libertação. Libertação. Esdras capítulo 6, 19 em diante. Vamos ver aqui. Diz assim, e os filhos do cativeiro, que eles eram cativeiro no Egito, 400 a 430 anos, celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Porque o sacerdote e o levita se purificaram como se fosse um só homem, todos estavam limpos. E mataram, o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro. E para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmo. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro, com todos os que com ele se apartaram da imundície, dos gentios da terra, para buscar o Senhor, seu Deus, para buscar o Senhor Deus de Israel, e celebrar a festa dos pães ázimos, por 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Síria e a favor deles, para lhe fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Então Deus nunca deixou, irmão. Mas o que é que nós temos com isso? Nós somos o Israel espiritual, nós somos o Israel de Deus. Então a mesma coisa, nós continuamos. Dá licença só um pouquinho. A celebrar hoje, depois de Cristo, a Santa Ceia do Senhor. Esse é o 22, né? 22, é o último, 22. É isso mesmo. Então é o seguinte, toda vitória era comemorada. Por quê? O dia que nós participamos também da Santa Ceia, nós vemos com alegria, nós estamos comemorando também uma libertação. Uma libertação, porque nós estávamos, irmão, condenados, sabe o quê? Viver no inferno eternamente. Para descer lá na profundeza do inferno eternamente.
por 1 milhão de anos, 10 milhões de anos, nunca sair de lá. Então a importância que nós temos hoje de se alegrar muito, e vir para a casa do Senhor com o nosso coração alegre, com coisa que nós estamos indo para uma grande festa, porque os pães asmos, pães sem fermento, significa pães de arrependimento. De arrependimento, sem fermento e ervas amargas. Ervas amargas trariam lembrança do tempo da escravidão no Egito. Eles comemoravam desse jeito para não esquecer. Muitos esqueceram, mas pereceram. Não é também igual no dia de hoje. Quem deixares a ordenança de Jesus também e seguir o seu próprio intento, a vontade da sua própria carne, do seu próprio coração, vai perecer também. Não é diferente, porque era estatuto perpétuo. Então quem não faz peca contra Deus, porque é mandamento do Senhor. E a última Páscoa, Jesus reuniu o discípulo. Eles falaram que desejaria muito comer aquela Páscoa com o discípulo, até que depois fosse participar no céu, na Santa Ceia, com nós no céu. É isso que Jesus está esperando, igreja. É isso que Jesus espera de mim e de você. Uma igreja preparada para celebração. E quando chega no dia da Santa Ceia, nós precisamos celebrar a Santa Ceia também com alegria. E nós vamos ver aqui a última, agora já passamos para o Novo Testamento, a última Páscoa e a Santa Ceia, né? Mateus 26, 17 em diante. Agora nós vamos ler alguns versículos a mais. Diz assim: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, vai prestando atenção, Jesus ainda estaria celebrando com coisa que fosse no Velho Testamento. Porque Jesus disse assim: eu não vim revogar a lei, mas eu vim para cumprir a lei. Então ele ensina assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele diz: ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a festa. Para um pouquinho aqui. Nós temos que fazer, irmão, como Jesus ordenou. Nós não podemos inventar doutrina, inventar coisa da nossa mente para favorecer A ou B, a ter uma fé mais maleável, a ter uma fé mais fácil, uma fé que pode fazer tudo. Nós não podemos mudar. Mateus 11, 12 diz que o reino de Deus é conquistado à força e só apodera dele aquele que esforça. Então nós não podemos pregar evangelho de água com açúcar. Não podemos, porque Jesus não foi assim que ele ensinou nós. Então, continuando ali, o 20. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo ele, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Era Judas. E ele, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? Sou eu? Ele já ficou assim preocupado. Será quem vai ser dos 12? Será quem vai trair? Jesus vai trair o Senhor. Porventura será eu? O que eu fiz de errado
eles devem ter vindo na mente deles muitas coisas assim. E diz assim, e ele respondendo diz: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai com acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Ai daqueles que o Filho do Homem for traído. Bom seria para este homem se não houvera nascido. E respondendo Jesus, e respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse, Jesus disse, né? Tu o disse. Quer dizer, ele entregou. Ele entregou para Jesus, irmão. Se a pessoa estiver no erro, irmão, ele mesmo vai entregar. Não precisa ninguém ficar olhando o que ele está fazendo, o que ele deixou de fazer. Sabe por quê, irmão? Tem uma palavra que diz assim: que o ímpio não permanece na congregação do justo. Ou ele acerta, ou ele alinha com Deus a sua posição de filho obediente de Deus, ou ele vai para fora. Sai fora. Muito melhor assim. Muito melhor assim. Porque se ficar uma laranja podre dentro da caixa, as outras todas vai apodrecer. Melhor que não faça. Melhor que coisa assim. Desse jeito, pelo menos não escandaliza a obra de Deus. Igual nós estamos vendo por aí. Misericórdia. Eu não sei o que esse povo está pensando. Esse povo está brincando com Deus. Deus não é de brincar, de esconder, de pique. Deus não é de brincar, de pique, esconde. Estão brincando com Deus. Estão mexendo com fogo, porque a palavra diz em hebreu que Deus, ele é um fogo consumidor. Então Judas estava ali com carinha de bobo ali, mas era o traidor. E respondendo Judas, o que traía, diz, nós já lemos agora. Esse é o 25, 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é dado. Tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todas as vezes, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. É o sangue não de animais mais, a última Páscoa, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Sabe por quê, igreja? Porque lá no Velho Testamento, o sangue de animais, ele não perdoava o pecado. Ele escondia só o pecado. Eu não tenho escrito aqui, faz favor, vê se é Salmo 32, 2 para mim. Me parece, não faz na memória, é Salmo 32, 2. Vamos ver se é. Salmo 32, 2. É isso mesmo. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. É mais ou menos assim, tem versículo que fala diferente da Bíblia corrigida, atualizada, tem assim, mas fala cujo pecado é encoberto, né? Quer dizer, o pecado, ele não era tirado. O pecado, na verdade, o sangue de animais. Está dando para entender ou também enrolado aqui? Está dando para entender, igreja? Quem está entendendo? Está entendendo? Todos estão entendendo? Então o sangue daqueles animais, eles não perdoavam o pecado. Eles acobertavam.
o pecado. Se não for isso, daqui a pouco... Mas é mesmo assim, é só que a tradução é diferente. Muito bem. Nós paramos 26, 27, aonde nós estávamos, de Mateus, 28 agora, porque isso é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo que desde agora não beberei mais desse fruto da vinde, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. O 30. E tendo cantado um hino, saíram ao monte, saíram para o monte das Oliveiras. Aí é o 30, né? Então Jesus lhe diz: todos vós, esta noite, vos escandalizei em mim, porque está escrito. Vamos parar só por aqui, que nós temos que prosseguir agora em diante, senão nós ficamos agarrados aqui, nessa parte aqui. Muito bem. Terminando essas coisas, nós vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. A nossa Páscoa, que nós comemos, que é a Santa Ceia. 1 Coríntios 5, 7 diz assim: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estais sem fermento. Por quê? Porque o fermento significa pecado. O pão lá que eles tinham de comer, o pão sem fermento, pães asmos. Porque o fermento significa pecado na Bíblia. Aí diz assim: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aleluia, glória a Deus. Ele foi sacrificado por nós. Ele foi morto, ele ressuscitou. Ele foi morto no meu lugar, ele foi morto no seu lugar. Cristo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, foi sacrificado no nosso lugar. Aí não acabou ainda não, né? Como o 5, 7, porque Cristo é o fim, né? Agora o 8, então é o 8 que fala. Por isso façamos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com o ázimos da sinceridade e da verdade. Está vendo, igreja? Como é que é muito sério, irmão? Essas coisas são muito sérias. As coisas de Deus não é só, eu estou com a minha barriga cheia de chocolate hoje, não. Chocolate é bom qualquer tempo. Eu gosto qualquer tempo. Mas aquela coisa que fala assim, glicemia, aquela coisa atrapalha, aquela coisa tira o paladar gostoso. Mas quem falar que não gosta de chocolate, irmão, vai enganar o outro. A mim não engana não, vai enganar o outro. Mas só que a nossa Páscoa não é chocolate. O nosso caso é Jesus Cristo na nossa vida. É o que nós comemoramos hoje, a ressurreição. A ressurreição, porque Ele foi sacrificado por nós, Ele entregou, Ele morreu no meu lugar. Quem tinha que morrer naquela cruz é eu não valia nada, eu era a pior pessoa, eu não valia nada, e Ele com seu sangue Ele me comprou, com seu sangue Ele me pôs na posição dEle, que Ele quer. Ele me chamou: vinde a mim, aquele que está cansado, sobrecarregado e oprimido, que eu vos aliviarei. E Ele aliviou de mim uma carga que parecia que eu carregava. Parecia que eu carregava nas costas um peso de mais de 50 quilos nas minhas costas.
Porque por fora estava o madeiro, mas por dentro estava o pecado. É o nosso pecado que ele levou. Não que ele pecou, mas ele fez pecador por cada um de nós, morrendo no nosso lugar. É muito maravilhoso, irmãos. É muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Antes de Jesus ser crucificado, João 29, João Batista viu Jesus que vinha assim, véspera de ser crucificado. João Batista diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nosso Cordeiro Pascal hoje é Jesus. É Jesus, Ele que tira o pecado não é mais encoberto, o pecado não é mais escondido, mas o pecado é tirado. Todo que for a Ele, não importa a desgraça que está carregando. Desgraça não é palavrão, é sem a graça de Deus. Não importa o derramar do sangue dele naquela cruz. Foi suficiente para salvar o mais vil pecador. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeira carta de João 1,9 diz: se nós confessarmos nosso pecado, Jesus é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a nossas iniquidades. Nos purificar de todas as nossas iniquidades. Agora eu peguei assim, aqui, Salmo 32, 1. Salmo 32, 1, que fala que o nosso pecado era encoberto. Aqui, ó, bem-aventurado aquele cuja transgressões é perdoada e cujo pecado é coberto. Ele não era tirado, ele era coberto. É igual a pessoa, às vezes, irmão, às vezes nós colocamos uma capa de ovelha, um couro de ovelha, pastoreando, mas o nosso coração é de lobo. Era só encoberto o pecado deles. Hoje nós temos privilégio, o pecado foi tirado de nós, nenhuma condenação há. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado por isso. A profecia de Isaías, profeta messiânico, aquele profeta que falou todinha a vida de Jesus. 700 a 800 anos antes de Cristo, aquele profeta, ele falou todinho o que Jesus ia passar naquela cruz do Calvário. Em Isaías, capítulo 53, de Isaías 7 em diante, diz assim: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, não reclamou. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante o seu tosquiador, sim, ele não abriu a boca. Vamos parar só um pouco aqui. De tudo aquilo, de todo aquele sofrimento, ele não reclamou por aquilo que estava passando. Hoje, às vezes, qualquer coisa, mas nós estamos murmurando.
Deus sabe do jeito que eu estou aqui hoje. Esse ouvido aqui já escutou coisa. Só que Jó falou uma coisa: quando a gente estiver ouvindo coisas boas, a gente tapa um lado do ouvido, para entrar aqui e não sair. Mas quando a gente estiver ouvindo coisa que não agrada o nosso Deus e não agrada tão pouco nós, não tapa não, deixa sair. Anda com a sacola com fundo, outra sem fundo. A que for bom, deixa que tem fundo. A que for ruim, deixa que está na sem fundo. Deixa perder. Deixa Satanás catar as porcarias dele, as nojeiras deles. Essa é a nossa posição como igreja. Como igreja, nós não podemos conformar. Nós não podemos conformar com este mundo. Romano 12, não vão ler. Nós não podemos conformar. Nós temos que debater mesmo. Está errado, está errado. Fica vermelho, ou fica amarelo, ou fica roxo, ou fica do jeito que quiser. Mas concordar, nós não podemos concordar. Se nós não falar, ver e ficar com a boca fechada, o profeta Isaías, não nesses versículos, falou que o nosso sangue vão ser exigido, cobrado o nosso sangue. Então esse aqui é o 7, agora nós vamos continuar aí, agora no 8. Diz assim: da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Quer dizer, ninguém conta o tempo da vida de Deus, né? Deus é eterno. Deus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Deus conhece o fim antes lá do princípio. Para Deus não tem princípio. Deus traz à existência aquilo que não existe. Para quem? Para quem anda por fé e não por vista. Para aquele que não anda segundo o que ele vê, mas o que ele crê. Aí diz assim: da sua vida, por quanto foi cortada a terra dos viventes, pela transgressões do povo, ele foi atingido. Nossas transgressões, tá, igreja? Minha, nossa, transgressões é quem foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve nele engano na sua boca. O 10, para nós encerrar aqui as coisas. Todavia, o Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma, presta atenção, isso é lindo, igreja, isso é maravilhoso. Diz assim: quando a sua alma, se puser por expiação do pecado, do nosso pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. O bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O bom prazer do Senhor prosperará na nossa mão. E nós vamos ver o nosso dia prolongado, abençoado, feliz, sem depender de estar muito bem ou de estar muito mal. Porque na presença do Senhor há abundância de alegria. Na presença do Senhor, o Salmo 16, 11, parte B, diz que na presença do Senhor tem abundância de alegria. Tem uma parte de Jó que diz assim: na presença do Senhor até a tristeza, fala, igreja, até a tristeza salta de alegria. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Por isso que nós nunca somos tristes, nós não vamos ficar tristes não, porque nós estamos indo para a glória. Nós estamos indo para a glória eterna, onde o Senhor preparou para cada um de nós. Glória a Deus. Ainda que, irmão, isso aqui é importantíssimo. Tudo é importante, mas, irmão, como eu gosto dessa aqui. Hebreus capítulo 5, versículo de número 8. Como eu gosto desse versículo.
Irmão, isso mexe com a gente. Isso mexe com o íntimo da gente. Isso mexe com a alma da gente. Eu quero mais, Senhor. Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu sei que o Senhor tem do melhor para a minha alma, para o meu espírito. Glória a Deus. Diz assim, Hebreus capítulo 5, versículo 8. Ainda que era filho, igual nós somos de Deus, tá, igreja? Aqui tem filho de Deus? Aqui tem filho de Deus? Então aplaude, gente. Aplaude. Aplaude. Por que não ter alegria? Por que não ter alegria, gente? Ainda que era filho, falando de Jesus, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ainda que seja filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Nós queremos a bênção de Deus? Eu quero bênção. Quem não quer, né? Isso aqui é dar diploma de bobo para diploma para bobo, né? Quem não quer? Se nós estamos aqui para quê? Nós estamos aqui porque nós quer bênção de Deus. Nós quer adorar a Deus. Nós quer bendizer a Deus. Nós quer glorificar a Deus. Nós quer bendizer o nome do Senhor. Nós quer engrandecer mais e mais o nome do Senhor. É para isso que nós estamos aqui. Porque a palavra diz que o Senhor, Ele está à procura. Ele está à procura na terra. Mas não assim andando, porque ele nas nuvens de um canto no outro do mundo, procurando os fiéis da terra para que habite com ele. Está à procura de fiéis da terra, para habitar com ele. São um povo que vai habitar com Deus, irmãos. Tem que ter fidelidade conjugal, fidelidade irmão com irmão, fidelidade na compra nossa, naquilo que nós fazemos aqui na terra, fidelidade pagar o nosso compromisso em dias. Tudo é fidelidade, irmãos. Tudo, Deus está olhando. Aquele dali é mal pagador, né? Até eu vou falar uma coisa aqui, vocês vão. O cara foi expulsar pastor, o membro. Eu vi falar assim. Aí ele falou assim: Satanás, fala Satanás. Fala Satanás. Aí o Satanás sobre cobrança. Sobre cobrança, fala Satanás, se você deve alguma coisa. Desaloja, Satanás, é isso aí. O caso é desaloja, Satanás. Aí a pessoa falou assim, Casa Bahia. Quer dizer, a pessoa devia na Casa Bahia. Falou na boca da pessoa, eu devo na Casa Bahia. Então por isso que eu estou falando, fidelidade em tudo nós temos que ter. Fidelidade numa conta de luz, numa conta de água. Mas está tão difícil, não tem problema. Mas tem problema sim, igreja. Tem problema sim. Imagina um ímpio ver chegar na minha casa, o cara da CEMIG para cortar uma luz na minha casa, ou uma água. Aí o São Antônio diz que é crente, mas é mal pagador. Fidelidade em tudo na nossa vida. A fidelidade abrange várias áreas na nossa vida que nós poderíamos citar aqui. Não é só fidelidade conjugal, que isso é pior do que tudo. Isso é pior do que tudo, não é só isso. Ou infidelidade com os filhos, infidelidade com a esposa, infidelidade com os vizinhos. Tudo, irmão. Porque nós somos o quê? Nós somos a luz do mundo.
Mas o que esse crente tem que falar comigo se ele está desse jeito? Vocês só vêm gritando. Como é que a alma vai converter, igreja? Nós temos que aprender, ainda que ser filho, aprender a ter obediência, aprender a obediência por aquilo que padecemos. Não podemos sair aí atirando para todo lado, não. Aqui, ó. Mateus 12, 36, 37. Coloca aí para nós aí que nós vamos completar isso aqui. 36, 37 São Mateus. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no juízo. Porque por tuas palavras sereis justificado, e por tuas palavras serás, completa aí, condenado, irmãos. Condenado. Infelizmente na nossa vida, que nós falamos para depois pensar. Nós não pensamos para falar as coisas. Entendeu? Tem palavra que não pode voltar atrás mais, igreja. Ainda, presta atenção, ainda que nós perdoamos, mas tem coisa que a pessoa fala da gente, que a gente não consegue esquecer, ainda que perdoa, mas não consegue esquecer. Então nós tem que aprender, mesmo sendo filho, tem que aprender com Jesus. E mais o que? O 5:9. De Hebreus. Diz assim: e sendo ele consumado, quer dizer, feito tudo que Jesus tinha que fazer aqui na terra, entregar por nós, morrer na cruz, é isso aqui. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos o que lhe obedecem. Que obedece. Mesmo sendo filho, ele foi obediente até a morte de cruz. Obedecer a palavra de Deus, irmãos. Ah, não, a minha vida aqui na igreja, lá fora, ninguém tem nada com ela. Não tem mesmo, não. Eu concordo com você. Eu concordo. Mas agora, cuidado com o escândalo que coisa lá fora. Porque no dia do juízo, vai prestar conta. Pelas nossas palavras sereis justificado, e pelas palavras sereis condenado. Nós temos que ficar esperto com isso. Nós temos que acordar. Não pode ser mais como criança, de um lado para outro. Diz que o macaco, desculpa dizer, mas os antigos sempre falavam, o macaco que muito pula no gai, ele leva chumbo. O caçador está lá olhando, ele pula num gai para o outro, ele está olhando. Ele vai indo até acertado. Hebreu fala assim, não deixais, Hebreu 10, 25, não deixais a vossa congregação como é de costume de muitos. Não estou aqui tocando a vida de ninguém não, tá, irmão? Estou falando da palavra de Deus. Falando da palavra do Senhor. Sabe por quê, igreja? Você pensa que não, nós pensamos que não, mas aí fora tem pessoa com olho igual um farol de Alfa Romeo, daqueles caminhão grandão de antigamente, em cima de nós, procurando. Vocês fez isso com Jesus, não vai fazer com nós? Procurando em nós, irmão, uma falha. Por isso que Jesus nos ensinou muito bem, o fruto,
Eu conhecerei a boa árvore pelo fruto, pelas palavras, pelo aquilo que nós falamos. Jesus falou assim, que conhece que a boa árvore que são nós. Cuidado que não é. Jesus está voltando. Oh, glória, oh, Maranata. Jesus está voltando. E nós precisamos santificar mais a nossa vida. Ter cuidado. Como diz as pessoas mais, eu sou conservador, mas eu não considero assim, nem jovem nem velho, porque velho é Satanás, né? E jovem, eu já não tenho o pique de jovem, mas velho é Satanás. Eu não sou velho, entendeu? Mas eu considero assim, conservador das coisas e muito observador das coisas. Como as pessoas procedem, quando pensa que não, já falou mal daquele outro. Você está vendo? Parece que tem dom de língua, pastor Leandro. Você está vendo o que fulano está fazendo? Ó, é da igreja, hein? Eu escuto lá dentro da minha casa, no botiquinho, perto de casa. É crente, hein? Está indo para o inferno, mas para olhar o que a gente está fazendo, os olhos dele estão desse tamanho em cima da gente. Todo mundo. É igual Jesus, procurando o que, não só Jesus, os discípulos também, o que eles deixavam, procurando uma falha para poder acusar, está entendendo? Para poder acusar, porque quando a gente vai falar para ele de Jesus, fala assim, esse Deus, mesmo que, presta atenção, mesmo que, vou falar aqui uma palavra dura aqui, mas é dura, mesmo que eles estejam servindo Satanás, mas eles ainda vão falar mal de nós. Se pegar uma falha em nós, irmão, esses 35 anos na presença de Deus, eu posso falar isso com autoridade, com propriedade. Se vê uma coisinha, está falando. Ah, você viu? Aquele homem já está conversando com aquela mulher. Às vezes está perguntando uma coisa, está informando, está gentil ali com aquela pessoa, não tem nenhum mau intento no coração, mas aquelas pessoas de Satanás, não é de Satanás, que Satanás não criou nada a não ser confusão no reino de Deus e com os filhos de Deus. Ele não criou nada a não ser, ele não tem nada, mas é mensageiro dele. É mensageiro de Satanás para poder desmoralizar a nossa vida na presença de Deus. Coisa que eles não têm capacidade para julgar nem a sombra deles. Nem a sombra deles. Porque está na trevas, eles não veem nem a sombra. É duro, mas tem que ser, irmãos. Lembra quando Jesus chegou lá no templo? Lembra lá no tempo como Jesus chegou lá? Ah, se tiver essa coisa, não tem não, mas deixa para lá. Jesus chegou, Jesus mau, Jesus ruim. Isso aqui é casa do meu pai. Isso aqui não é lugar de ladrões, não. E com o ouvido salteador, e meteram o chicote. Meteu o chicote. Aqueles homens, ó, perna para quem tem. E perna boa para correr. Porque às vezes tem perna, mas não aguenta correr. É igual eu. Muito bem. Apocalipse fala, irmãos. Nós não passamos o sangue nas ombreiras da porta. Mas nós vencemos pelo sangue derramado na cruz, o sangue carmesim do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Deus Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade Santa. Nós vencemos, Apocalipse, capítulo 12, 11 de Apocalipse.
E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro de Deus. Agora vou emendar também João 29. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Sangue. Não sangue de animais, mas sangue do Filho de Deus. Quando Jesus falou assim, ô Pedro, o que é que diz? O que é que o povo diz aí, Pedro, que eu sou? Ah, Senhor. Um diz que é Elia, outro diz que é Jeremias, outros dias diz que é o profeta. Ah, e vocês, Pedro? O que é que vocês acham? O que é que vocês dizem que eu sou? O Senhor é o Filho do Deus vivo, é o ungido de Deus vivo, que veio ao mundo para salvar. Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá sobre ela, Pedro. E a igreja chegou há 2000 anos aqui. A igreja está aqui porque teve homens e mulheres corajosos que disseram para as autoridades: eu quero ver chegar, e agora não vai acontecer, mas se chegar, eu vou prender vocês tudo. Se vocês confessar Jesus, eu vou prender. Eu quero ver quantos vai ficar aqui. Se acontecesse porventura, não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas pode ainda vir o tempo de acontecer. Pode vir o tempo de acontecer. Aí como nós vamos comportar? Não negaram. E não amar a sua vida até a morte. Até a morte não amar a sua vida. Pedro diz, se não faz na memória, eu nem vou entrar nesse detalhe. Parece que é Atos Apóstolos 4, lá do 17 em diante. Não vou entrar nesse detalhe não, para mim terminar aqui. Quando ele falou com Pedro, presta atenção, igreja. Quando Pedro subiu lá no templo, ele e João, para orar, na hora nona, às 3 horas da tarde, a hora que Jesus Cristo, que virou treva, né, que Jesus Cristo deu o último suspiro, e que ele diz assim: meu Pai, por que me Elohim, lama sabachthani, meu Pai, por que me desamparaste? Aí vai escutando, Pedro e João subindo no templo. Aquele homem tinha 40 anos. 40 anos aquele homem estava ali na porta daquele templo. Não passava. Eles acostumaram o homem só pedir. Aí vinha Pedro e João. Umas morinhas, por favor. Aí Pedro olhou nele assim. Eu estava acostumado com ele naquele lugar. Falei assim: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aquele homem saiu aleijado, entrou no templo, louvando e adorando a Deus. O que aconteceu com eles daí por diante, igreja? Prenderam eles. Pedro falou assim: com coisa que eu fiz isso no meu nome? Com coisa que é no nosso nome, é que aquele paralítico andou? Não, foi em nome de Jesus é que nós fizemos isso. Ele falou assim: quer saber como eu vou prender vocês assim mesmo? Então prende, porque cabe eu obedecer a Deus e não ao homem. Tem muitos deixando de obedecer a Deus para obedecer ao homem. Obedecer ao homem. Esposa, hoje você não vai na igreja não. O que você vai fazer na igreja hoje? Não vai não.
Ah, sabe o que é mesmo? Está obedecendo homem, irmãos. Obedecendo homens. Ô marido, hoje você não vai na igreja. Ah, não é mesmo, minha esposa. Não vou não. Ah, vamos sair por aí. Satanás, quando os filhos de Deus subiram lá para adorar a Deus, Deus perguntou a Satanás: ô Satanás, da onde você vem? Pois eu vim de rodear a terra e passear por ela. Fica dando sopa aí, não vem na igreja, fica aí dando sopa. Ou pode ficar em frente a uma televisão, vai ser cobrado. Você que está aí na rede social, sociais, eu não vou na igreja, que tem deixado de vir adorar o Senhor, buscar o seu Deus, adorar o seu Deus, glorificar o seu Deus, por causa de coisa deste mundo. Cuidado, 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 que Jesus já não está com você no barco, e não estando, o barco qualquer momento, ele afunda. Ele afunda. Salvação é individual. Jesus morreu para todos. E outra coisa, nem eu vou salvar minha esposa que está ali, nem ela vai me salvar. Ezequiel 18:20 fala que a alma que pecar, essa morre. Que o filho não salva o pai, nem o pai salva o filho. Aí muita gente pega isso aqui, quer ver? Atos 16:31. 16:31. Diz assim, tem gente que apoia nisso, só esse versículo aqui. Só esse aqui, 31. Ah não, a minha família está salva porque eu estou na igreja. Bobagem. Não firma nisso não. Nós não podemos fazer uma doutrina com versículo não. Nós temos que pegar 3 versículos da Bíblia para poder fazer um ensinamento, uma doutrina com ele. Está escrito assim, eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aí nós continuamos, 32, para nós entender isso aqui, tá, igreja? E pregaram, presta atenção, o que eles fizeram? Pregaram a palavra do Senhor. E a todos o que? Estavam aonde? Na casa do carcereiro. Eles teve que ouvir a palavra. Eles teve que ouvir a palavra. Se o nosso filho não quiser ouvir a palavra, não quiser entregar a vida para Jesus, igreja, nós não podemos fazer nada não, queridos. Eu vou deixar de vir porque o meu filho não vem. A alma que pecar, essa morre. Glória a Deus. Aí continuando. E tomando, olha o cumprimento do 31. E tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões de Paulo e Sila. E logo foi o quê? Batizado. E ele todos os seus, completou 31. Ah, não, eu estou na igreja, minha família está salvo. Salvo. Eles que não dão jeito deles não, irmão, igreja. Filho não salva pai, nem pai salva filho, não. Amém? Deu para entender? Porque o sacrifício de Jesus, irmãos, não foi para a pessoa brincar, para a pessoa zombar, para a pessoa coisa assim, não. É coisa séria na nossa vida. É coisa que nós temos que levar a sério. Se nós quisermos estar um dia com Deus, aí a escolha é nossa. Eu brinco de servir a Deus ou realmente sou fiel a Deus? Tem escolha. Não é obrigação, Deus não vai obrigar ninguém. Deus não vai obrigar ninguém. É escolha nossa. Eu nunca vi isso. Eu já vi, irmão, pregador pregar. Eles não pregam diante. Para não afastar, para ver se a pessoa continua na igreja, ou menos o pai e mãe. Ele está errado? Não está não. Não está não, porque nós somos intercessor pela nossa família, e a palavra do justo, ela pode muito em quê? Em seus efeitos. A única coisa que nós devemos deixar é de orar para eles. Agora, arrastar eles igual coisa, eles não é boi. Eles não é boi nem cachorro que tem que arrastar eles.
Ele sabe. Irmão, Romanos 1:20, fala que ninguém é indesculpável de Deus, com Deus não, irmão. Só de ver as coisas, a criação de Deus, ali, ó. Tá aqui, ó. Glória a Deus por isso. Podemos ler. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles ficam o quê? Inexcusável. Pela criação de Deus, irmão, qualquer ser humano, ele tem a obrigação de contemplar, irmãos, esse grande céu, essa imensa terra, essa imensa planeta, lua, estrela, sol, esses grandes planetas. Será que eles não está falando aqui? É inexcusável. Se não acreditar, não crer, é inexcusável. Por quê? Porque não crê na verdade. Não precisa ficar falando, enchendo o ouvido da pessoa de palavra, não, que acaba ele comprando uma .50 e fala assim: eu vou matar esse cristão. De tão enjoado que a pessoa fica com a gente, porque só ouve palavra de Deus quem é de Deus. Se você está aqui ouvindo, nós estamos aqui, é porque nós somos de Deus. Traz uma pessoa aí qualquer que nunca entrou na igreja, vê se ele fica aqui 2 horas aqui ouvindo. Entra nada. A gente vê a pessoa aí, me dá isso aqui, me dá isso outro aqui, e coisa, quando pensa, não, depois ouve a palavra primeiro. Não, eu estou com pressa. Mas dinheiro quer. Está entendendo? Está dando para entender, igreja? Então o mundo é assim. O mundo é desse jeito. Eu passei uma luta que só Deus sabe. Igual tem muitos irmãos que às vezes passam. Quando a gente converte numa casa, igreja, eu passei por isso, entendeu? Ninguém consegue olhar no rosto da gente, não, irmãos. Nem filho para o pai, ou aí assim com aquela cara: ô, meu pai, tadinho do meu pai. Meu pai escolheu isso. Não, igreja. Fala nada não, igreja. Aí mudou de religião, aí, tá vendo? Traiu a nossa família. Nós traímos é Satanás. Porque nós era dele, agora nós somos de Jesus. Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. Nós somos de Jesus. Já estamos para o final, Apocalipse 21:7. Há uma condição para nós, há uma condição para a igreja de Cristo. Não pode ser frouxo. Provérbio, parece que é 20:10, diz assim: se mostrares frouxo no dia da sua angústia, a tua força será pequena. O reino de Deus é conquistado à força. Guarda isso. Ninguém vai pertencer ao reino de Deus sentado numa cadeira de balanço e balançando. Senhor, tem misericórdia de mim. Ninguém vai não, irmãos. Tem que esforçar. Quem vencer? Ô irmão, a pessoa vence sem ter luta. Vencer o quê? Se não tiver luta, o que não vai vencer? Mas a gente vai vencer porque tem luta. Aí diz assim, ó: quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será o meu filho. É o 7, né? 7, agora é o 8. Já lemos o 1. É isso mesmo. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos e aos abomináveis, eu não vou explicar isso aqui tudo, o que significa
cada palavra dessa, porque senão não vai dar tempo, entendeu? De eu terminar. E aos abomináveis, e aos homicidas, aí nós já não precisa nem explicar. E aos fornicadores também não precisa explicar. E aos idólatras também não precisa explicar. E todos os mentirosos também não precisa explicar. O que cabe à parte deles? A parte deles. Está cansativo, igreja? Está exausto, tá? Está exausto. Está exausto. Pode falar. Diz assim, a sua parte, a parte deles que cabe, irmão, a sua parte será onde? No lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O que é a segunda morte? Esse é o 8, que é a segunda morte. Mentirosos. Deixa eu ver aqui, mentirosos. Mentiroso tem aqui os mentirosos. A mentira. Vou terminar, mas vou só ler, tá? Os feiticeiros, idólatras e todos mentirosos, tá? Agora, vamos ler comigo Mateus 28, 11. Eu vou só ler, nem vou explicar nada, você vai, pelo amor de Deus, presta atenção, porque que ninguém converte. Muitas coisas atrapalham a pessoa a converter. É porque eles acreditam numa mentira. É porque a verdade foi transformada em mentira. E a mentira transformada em verdade. O certo foi transformado no errado. E o errado no certo. Então são inversões de valores. Mateus 28, 11, que eu falei, 28, 11, deixa eu ver, 28, 11. Diz assim, e quando iam eles, que algum da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que havia acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo, dizeis, presta atenção, vieram de noite os seus discípulos de ontem para hoje, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, nos o persuadiremos, ou convencemos. Para a persuadiremos é convencer também. E vos poremos em segurança. E eles recebendo, presta atenção, igreja, e eles recebendo o dinheiro, fizeram como estava instruído. Está vendo? Deu para observar, igreja? Muita gente acredita que Jesus não ressuscitou. Se você vai aí nos religiosos aí, eles para puxar para eles, sabe como é que é? O senhorio deles, para a pessoa chegar lá e... Ô Vossa Excelência, eles mentem até hoje. Isso é doidice de crente. Irmão, eu já tive de lá de lá 47 anos. Eu já tive doutorado. Confessar, irmãos, confessar, eu falo sem medo.
Eu sempre falo isso para minha família. Eu tenho que alertar eles, irmão, do engano religioso, da religião que briga, que mata. Eu estava falando, sabe o que acontecia com os cristãos, irmãos? Sabe o que acontecia? Sabe o que acontecia com os cristãos? Os romanos não convertidos, os judeus não convertidos os romanos, na igreja primitiva, sabe o que eles faziam? Antes de ontem eu estava falando isso com meu filho mais velho. Amarrava eles assim no poste, assim, ó. Julgava gasolina e metia fogo. Os herégicos. É que eles chamavam a gente. É que eles chamavam, que eles ainda vê nós assim. Mas hoje eles não podem fazer, irmãos. Outra hora amarrava no para-choque assim do carro assim, e saía, punha fogo, aquilo saía pela rua da cidade afora. É os bonzinhos de hoje, os mentirosos. Mas pouco tem peito para falar isso. Pouco tem coragem de falar isso. Quiser me prender, me prenda. Se quiser matar, mata. João 16, eu guardo aqui 16:2, João, a minha vida está pautada nisso aqui, igreja, está pautada nisso aqui. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de falar, não. A palavra de Deus tem que ser dita. Tem que ser dita. Dói quem doer. Ali, ó. Aqui, ó. Está escrito aqui em João, o apóstolo João, ó. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Aí, continuando. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Pode vir a hora de expulsar, chegar aqui e expulsar nós aqui, irmão. Sinagoga era a igreja de Deus. Hoje aqui é assembleia, hoje aqui pode considerar Assembleia de Deus ou Congregação dos Santos. Vim aqui e fazer isso, não estranha não. Mas quem fazia está fazendo um serviço ao nosso Deus, porque esse corpo fica, mas a alma, o espírito volta ao Deus vivo, o Deus que ressuscitou no dia de hoje, o Deus que as Maria foi ao sepulcro, que o anjo falou assim com elas. Você está procurando aqui? 28:1, não vão ler, não vão falar. Você está procurando aqui quem? Jesus. Você está procurando o vivo entre os mortos. Ele não está aqui, mas Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele não está aqui. Os anjos falaram com ele. Esse judeu caiu com a cara no pó. Caiu com a cara no pó porque caiu por terra. A mentira deles. Quanta prova, não há o quê? Argumento. Quanta prova, não há argumento. Nosso Senhor ressuscitou e Ele vem buscar, aleluia, Ele vem nos buscar. Ele está preparado para buscar a sua igreja. Não fica temendo o que vem acontecer amanhã, não, igreja. O Senhor sempre, Ele diz para Moisés, lá em Êxodo capítulo 8, versículo 3, Ele diz assim para Moisés, eu vi a aflição do meu povo. Moisés, eu ouvi Moisés, e por isso eu desci para livrar o meu povo, Moisés.
Glória a Deus, que Deus abençoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos o teu nome, pelas tuas maravilhas, Senhor, que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Senhor, que alma, Senhor, venha render aos teus pés, pelo nosso testemunho, meu Pai, que nós possamos testemunhar a ressurreição, Senhor, a Páscoa, o significado de uma Páscoa, que hoje nós somos livres, hoje nós somos libertos, porque nós fomos lavados, nós fomos remidos no sangue do Cordeiro, e quando nós partir daqui, dessa terra, nós estaremos com o Senhor para sempre, para sempre, para sempre, amém. Deus seja louvado, que Deus possa te abençoar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, fortaleça a tua igreja, Pai. Senhor, a nossa petição, Senhor, a nossa oração, se o Senhor agradar da nossa oração, que o Senhor nos responde a nossa súplica, meu Pai, e que não, Senhor, não deixa nenhum, Senhor, da tua igreja sincero, Pai, fiel à tua palavra, pereça nessa terra, meu Pai, mas que o Senhor nos tira deste mundo, Pai, porque nós não perecemos, nós não pagamos, meu Pai, pela imundície, meu Pai, dos imundos nessa terra. Aquele que não acredita, meu Pai, no poder de Deus, aquele que não tem Jesus como Senhor, Pai querido, que o Senhor tenha misericórdia deles, que o Senhor troca, meu Pai, aquele coração de carne, de pedra, a troco de um coração de carne, e coloca um coração de carne na vida deles, para que eles possam crer, meu Pai, que eles possam adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, tudo para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus. E todo diga amém, todo diga amém. Aplaude o Rei Jesus. Deus abençoa, Deus continua abençoando. Muito obrigado.